Nesta semana, na novela turca Mãe, Cengiz tenta se livrar de Melek e a coloca no freezer. Zeynep e Sinan sofrem um grave acidente de carro ao tentarem resgatar Turna. Prepare-se para uma semana cheia de emoções e adrenalina, de 29 de dezembro a 2 de janeiro. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Desejo um feliz ano novo a todos. Que 2026 seja um ano abençoado por Deus para todos nós. No carro, Melek chora e Cengiz segue sangrando muito. Sinan começa investigações sobre Cengiz. Zeynep deixa um recado para a mãe e as irmãs, dizendo para elas não se preocuparem por ela, que ela irá recuperar a Turna. Zeynep vai atrás de Sule e a louca começa a chorar, dizendo que é ela de novo e porque não consegue se livrar dela. Zeynep diz que elas precisam conversar e percebe que Sule estava bebendo. Gonu prepara uma caixa para Zeynep. Ela deixa uma foto, um pedaço do cabelo dela e brincos. Zeynep faz um café para Sule. Sule pergunta se não quiser tomar. Zeynep diz que ela vai perder os 2 filhos dela. Sule pergunta como ela ficou sabendo. Zeynep diz que acabou de descobrir e que esse filho não irá viver se ela continuar bebendo e precisam encontrar a Turna. Sule diz que é Melek, mas Zeynep diz que é Turna. Sule diz que ninguém ama Melek mais do que ela, mas que amar não é suficiente, porque não pode salvar sua filha de porcaria nenhuma, que por mais que tente não consegue manter ela a salvo e se livrar dela. Ela toma o café e Zeynep sente pena do estado de Sule. Cengiz vê que Melek está dormindo e que a gasolina do carro está prestes a acabar. Gonu escreve uma carta para sua amiga Gonsul, onde se despede dela. Ela deixa a carta escrita com um bilhete com o nome de Zeynep. Gonu deixa seus remédios, pega suas coisas e vai embora de casa. Sule e Zeynep tentam encontrar pistas sobre o passado de Cengiz para descobrirem onde ele pode estar. Cengiz para em um posto de gasolina e pede ao frentista 50. Ele desce do carro e se sente mal pela ferida de bala. Zeynep encontra uma foto de Cengiz menino e mostra para Sule. A idiota acha lindo seu marido quando menino. Zeynep diz que é estranho, que aquele menino fez tudo aquilo de ruim. Sule justifica que todos são assim, que quando são crianças, todos é lindo, puro e doces. Mas aí vem o tempo e muda tudo dentro da gente. Zeynep diz que a nossa infância, o passado, nossos pais, isso nunca abandona. Que todas as dores e medos estão dentro deles marcados como fogo. Que podem até tentar fugir, mas só arruinam a vida e que é impossível fugir de algo que está dentro de nós. Sule diz que é uma ferida que nunca cicatriza, e Zeynep concorda. Cengiz volta para o carro, mas Melek já não está mais ali. Ele desce do carro novamente e com dificuldade procura por ela. Cengiz vê Melek escondida atrás de um carro e tenta pegá-la. Melek sai correndo e Cengiz vai atrás dela, mas cai. Ele se levanta, corre e consegue alcançá-la. Cengiz diz que vai matá-la, que se ela gritar vai assassinar as 2 mães dela. Ele leva Melek novamente à força para o carro, disfarçando para que as pessoas do posto não percebam. Já no caminho, Cengiz começa a se sentir muito mal e perder a consciência. Ele desmaia no volante e Melek fica desesperada. O carro para, mas não bate. Melek vai para o banco da frente e tenta fazer Cengiz reagir. Ela percebe que ele está sangrando muito. Pega seu casaco e pressiona a ferida para que a hemorragia controle. Zeynep vê que Cengiz está ligando para ela e atende. Melek diz para Zeynep que o Cengiz está morrendo. Zeynep pergunta como ela está e onde estão. Turna diz que estão perto de Alta Passagem e que está muito escuro ali. Um homem chega ali. Melek se assusta e deixa o celular cair na água. Zeynep tenta falar com Turna, mas caiu a ligação. O homem pergunta a Melek o que ela está fazendo ali e onde estão os pais dela. Ele diz que vai levá-la para a delegacia e Melek pega o celular, guarda e dá a mão para o homem. Eles estão a caminho do caminhão do homem, mas Melek olha para o carro de Cengiz e diz ao homem: "O senhor Cengiz, ele está lá, desmaiado." Zeynep e Sule saem juntas. O motorista do caminhão fala com Cengiz e ele reage, se sentindo mal. O homem ajuda Cengiz, junto a Melek, e irá levá-los para o hospital. Sinan descobre onde Cengiz está. Ele liga para Zeynep, mas Sule manda ela não atender, que tudo isso aconteceu por culpa dele. Zeynep diz que ela tem razão, mas devem pensar na Turna. Ela atende o delegado e Sinan diz que o carro do Cengiz foi localizado na saída de Gebze. Zeynep diz que a Turna ligou em algum lugar perto de Alta Passagem.
Sinan pergunta onde exatamente e se ela não deu alguma pista. Zeynep diz que a ligação caiu, que ela e a Sula estavam juntas quando ela ligou e agora estão indo para Altarparras. Sinan repreende Zeynep por ter feito isso. Diz que está indo para lá e pede que ela tome cuidado no caminho. O homem pergunta a Sengiz se ele se envolveu em uma briga ou algo assim. Hipócrita, Sengiz diz que nunca procura briga e foi um acidente doméstico. Ele diz que sua mulher queria que ele arrumasse o armário e a furadeira escorreu de sua mão ligada. E aí ele imagina o resto. O homem pergunta da menina e Sengiz diz que ela é sua filha, que ele estava indo para o hospital e ela insistiu para ir com ele. O homem estranha e diz que ela sempre chamava ele de Senhor Sengiz. Sengiz diz: Senhor? Ela deve ter se confundido por causa do susto. Eu tenho um amigo chamado Sengiz. Deve ter sido isso, não é, filha? Meleque diz: Aham, pai. Sengiz pergunta de seu celular e Meleque entrega para ele. Gonu está na rodoviária. Duru e Kahid se preocupam por Zeynep e Ganse diz que já tinha dito para chamarem a polícia. Duru diz à irmã que já está cansada dela sempre dizendo que sabe de tudo, que elas não precisam de ataque. Kahid fala com Gonu e Gonu diz que irá voltar para sua cidade e quer a benção dela e que deixa Zeynep nas mãos dela. Kahid mal escuta o que Gonu disse, já que as filhas estão discutindo. Diz que tá bom e desliga o celular. Kahid repreende Duru e Ganse. Diz que nem ouviu o que a Gonu disse no telefone e teve que ficar gritando. O homem leva Sengiz e Meleque até a frente do hospital. Ele manda Sengiz ficar sentado ali, que vai trazer um médico e uma maca. Sengiz aproveita que o homem saiu, desce do caminhão e manda Meleque descer também. Ele vê que o homem está falando com o policial e manda Meleque descer rápido. Meleque se nega a descer e Sengiz diz que vai quebrar os ossos dela. Tenso, ele diz para Meleque que se ela disser que ele a sequestrou, vai matar as duas mães dela sem piedade. Sengiz diz que vai embora, mas eles se verão de novo. Ele foge. Depois, o homem e o policial chegam ali e o homem pergunta de Sengiz. Meleque diz que ele foi embora. Zeynep para no posto de gasolina para Sule ir ao banheiro. Sule se sente mal. Sinan liga para Zeynep. Ela diz que não pode conversar agora, que a Sule está passando mal e que depois avisa ele. O caminhoneiro diz ao delegado que percebeu algo de errado no homem e que ele fugiu quando se aproximou da polícia. O delegado diz a Meleque que ela não precisa ficar com medo, que ela está salva ali. Meleque diz que sabe, que não está com medo. O delegado pergunta o nome dela e ela diz que é Turna. O delegado diz que é um nome lindo e pergunta se foi a mãe dela quem escolheu. Turna responde que sim e pergunta se ele pode ligar para sua mãe porque ela deve estar preocupada para buscá-la logo. Sinan chega ao hospital e pergunta a Zeynep o que aconteceu com a Sule. Zeynep diz que não sabe, que ela se sentiu mal no caminho e revela que ela está grávida. O médico sai ali fora e diz a Zeynep que vai dizer o que disse para ela, que por agora a mamãe e o bebê estão a salvo, mas ela precisa ter cuidado, porque é uma gravidez de risco. Sule diz que da Meleque também era de risco, e agora ela está até aí preferindo outra mãe. O médico diz que Sule precisa de repouso e irá prescrever vitaminas. Sinan diz que as duas deveriam voltar para casa e não precisam de todo mundo procurando por ela. Zeynep diz que é claro que não irá voltar para casa e Sule diz que também não irá. Zeynep recebe a ligação informando que Turna está na delegacia. Ela fica feliz e avisa Sule e Sinan. Sule já pergunta se tem alguma notícia do Sengiz. Sengiz vai a uma farmácia e compra um kit de primeiros socorros. Zeynep chega à delegacia e Meleque corre para abraçá-la e chamá-la de mãe. Sule chega ali e abraça a filha. O delegado vê as duas chamando a menina de filha. Sule diz para ele que ela é sua filha e mostra o documento. O delegado diz a Meleque que ali diz que o nome dela é Meleque e pensou que era Turna. Meleque justifica que é seu segundo nome, que na escola todos os seus amigos a chamam de Turna. Sule, cínica, diz que o pai dela esqueceu de registrar esse. É Turna, mas na identidade só tem Meleque. Zeynep pergunta a Sule se ela não vai prestar queixa contra o Sengiz. Sule pergunta por que faria isso com seu marido, e Zeynep diz, por sequestrar sua filha. Sule se faz diante do delegado, diz que não teve nenhum sequestro, que só foi uma briguinha de casal. Depois, Zeynep fica próxima à porta da delegacia e diz a Sinan que a Sule não quis prestar queixa contra o Sengiz. Sinan diz que não podem fazer nada e que a menina está com a mãe. Sule pergunta para Meleque onde está o papai. Meleque diz que não sabe. E Sule torce para que ele tenha ido para casa.
Melek fica olhando para Zeynep sorrindo. No dia seguinte, Sully está toda preocupadinha por Sengiz e Melek chega na sala. Ela vê uma foto de um bebê e Sully diz que aquele é o pai Sengiz dela, quando ele era pequeno. Sully diz que sabe que ela não gosta dele, mas ele é uma boa pessoa, que às vezes fica bravo, mas é o jeito dele, e revela que ele é o pai do irmão dela. Melek descobre que a mãe está grávida e Sully pergunta se isso não é legal. Melek responde que não é legal. Sully manda ela não falar assim, que querendo ou não, o Sengiz é o pai dela e do irmão dela, e que ela deve rezar para que não aconteça nada com ele. Que ela sabe como é horrível não ter pai, que elas já passaram por isso e sabe como é. Sully diz que ela tem um pai, mas é uma mal agradecida e sabe onde ela aprendeu essas coisas. Sengiz chega a casa e vê uma mulher falando com um homem de forma carinhosa. A mulher fica surpresa ao vê-lo e diz ao homem que ele precisa ir. O homem está indo embora, mas antes diz para Sengiz que ele veio ao lugar certo, que ela é a melhor daquele negócio. Sengiz o agarra e diz que porcaria é essa do que ele está falando. O homem dá um tapa na cara de Sengiz e ele cai no chão. A mulher intervém e expulsa o outro homem dali. Ela tenta ajudar Sengiz, mas ele manda ela deixá-lo, ou então quebra a mão dela. Sengiz se levanta e vai para dentro da casa. E a mulher diz assim, bem-vindo, e está emocionada. Gonu chega em sua cidade e visita o túmulo de seu marido, Mustafa. Ela diz diante do túmulo que graças a Deus ele não pode mais machucar ninguém, e está pagando pelos seus cortes, por quebrar seus ossos e por queimar sua pele com sadismo. Gonu diz que tem certeza que ele nunca irá pagar pelos pecados, que ninguém ainda sabe do segredo deles, e enquanto ficou na prisão durante todas as noites, pensou que gostaria de ter tido a coragem de matá-lo, que gostaria de ter sido ela a assassina dele. Kahid diz a Zeynep para não se preocupar, que pelo menos agora a Turna está com a Sully e não com o Sengiz. Zeynep diz que sabe o que irá acontecer se ele voltar, que a Sully aceita ele e voltam à estaca zero. Gance diz que está cansada disso, de Sully, Turna e Sengiz, e que só se fala nisso. Ela se retira da mesa chateada. Kahid pede a Zeynep que perdoe a irmã dela, que ela está muito preocupada por ela. Kahid diz a Zeynep que a Gonu ligou ontem para ela, que não entendeu, mas ela disse algo como cuida da Zeynep, que ela disse, mas não conseguiu ouvir direito, porque as irmãs dela estavam gritando. Ela pergunta o que aconteceu e se ela não vai contar para ela. Zeynep diz que falam disso mais tarde. Zeynep vai falar com Gance. Diz que sabe que ela está brava com ela, mas não consegue evitar. Gance diz que ela consegue evitar sim, que sempre é atua, e que ela se importasse com elas, conseguiria ver a confusão que está fazendo. Que a mãe delas está prestes a perder a empresa, que estão tentando acabar com a sociedade e é porque pegou o caso dela. Zeynep se surpreende e diz que não sabia. Gance diz que é claro, porque ela não se importa com elas, que tudo sempre tem a ver com a Turna e ela ignora todo o resto. Zeynep pede desculpas, mas Gance pede que ela se preocupe um pouco mais com sua família e deixe a Turna de lado. Zeynep diz que sente muito, que ela está certa sobre tudo que disse, mas como disse, não pode evitar que a Turna. Não pode evitar, porque a Turna é sua família, é sua filha e não pode esquecê-la. Gance manda então ela fazer o que quiser. A mulher tenta cuidar das feridas de Sengiz, mas ele diz que não precisa. Sengiz diz que vai matar todo mundo, que todos que mexem com ele têm que pagar o preço, e ela sabe disso. A mulher diz que sabe e Sengiz diz que vai ficar ali uns dias. Ela diz que ele pode ficar quantos dias quiser e que a casa é dele. Sengiz diz que não é sua casa e não viria se não precisasse. Zeynep diz a Kahid que ficou sabendo que os sócios dela querem que ela saia da empresa, e tudo por pegar seu caso. Kahid diz que daria a vida por ela, e além disso não vai desistir tão fácil. Ela volta a perguntar de Gonu. Zeynep pergunta se ela sabia sobre o pai dela. Kahid diz que sabia, e Zeynep pergunta por que ela não lhe disse. Kahid diz que não era ela quem devia contar, mas Zeynep diz que ela deveria contar, que deixou ela se aproximar dela, mesmo sabendo de tudo. Ela diz que não quer voltar a ver a cara dela e disse isso a ela. Zeynep sai para fazer um café e Kahid entende que Gonu saiu da cidade. Kahid liga para ela. À noite, Gonu chega à casa de Nermin. Nermin fica muito feliz ao ver a amiga. A abraça e pergunta por onde ela andava. Gonu pede desculpas por incomodar, mas Nermin manda ela entrar. Ela prepara um colchão para a amiga dormir em sua casa. Nermin pergunta a Gonu se ela viu a Zeynep, que disseram que ela estava com uma família. Gonu diz que sua filha está ótima, que cuidaram muito bem dela e tem 2 irmãs.
No dia seguinte, a mulher leva café com leite para Sengiz e diz que é como ele gosta. Sengiz pergunta se ela quer uma medalha por se lembrar do que ele gosta. Sule liga para Sengiz. A mulher pega um sutiã seu que está no sofá e se afasta. Sengiz atende Sule e ela fica muito feliz, perguntando onde ele está e se está bem. Sengiz pergunta para que ela está ligando. Sule jura que não fez nada contra ele, que foi buscar a Melek na delegacia e ficou super preocupada por ele. Ela implora que ele diga onde está, que precisa dizer uma coisa importante. Sengiz passa o endereço para ela. Sule vai ao quarto de Melek e a ordinária diz: Melek, boas notícias, o papai tá vivo, faz suas malas, vamos buscar ele. Melek fica olhando para ela sem acreditar no que a boboca disse. Triste, ela arruma suas coisas. Sule se arruma para ir ver o escroto, acaricia sua barriga e diz: o papai vai esquecer a raiva quando souber de você. Duru diz a Zeynep que o ponto fraco da Sule é o marido dela e que ela perdoa tudo dele. Zeynep diz que acha que ela ama ele e quem dera se ela amasse a filha do mesmo jeito. Sule diz a Melek que ela vai fazer o que o papai dela disser, que ele é o pai dela e devem deixá-lo feliz. Zeynep liga para Sule, mas ela não atende. Ela diz para Melek: que mulher chata você trouxe para as nossas vidas. Deus me livre. Abre a porta, vai. Sinan liga para Zeynep e pergunta se pode passar 5 minutos para vê-lo. Zeynep diz que sim e que o espera. Ela diz a Duru que o Sinan está indo para lá e se é alguma coisa da turma. Duru diz: não sei, talvez ele venha te ver por outra coisa, talvez seja por sua causa. Zeynep pergunta como assim. Duru diz que percebeu o jeito que o Sinan olha para ela. Zeynep pede que ela não seja boba. Duru pergunta se ela está afim de outra pessoa. Zeynep diz que está tentando saber da turma e pergunta se ela acha que ela pensa nesse tipo de coisa. Duru diz que isso acontece sem que elas percebam. Zeynep diz que não está interessada em ninguém e não quer que ninguém goste dela, que agora só pensa em sua filha. Sengiz diz à mulher que antes gostava de adorar ela, mas as coisas mudaram. A mulher se ajoelha diante dele, toca em seu ombro e diz: filho, ninguém deixa de amar a mãe, sabe? Sengiz se levanta do sofá e diz: hã? Quê? Está se chamando de mãe? Acha mesmo que era uma mãe? Até os cachorros eram melhor mãe que você. E você sabe muito bem disso. Eu não te amo, mulher. A mãe de Sengiz chora e diz: eu não deixei de te amar nenhum só dia. Eu rezava todo dia. Por favor, me deixa ver o rosto do Sengiz antes de morrer. Sengiz diz que ela é uma sem vergonha e como ousa falar com ele, mais uma vez, e chorar. A mãe de Sengiz diz que nunca quis essa vida, que caiu e ninguém a ajudou, que ele a abandonou. Sengiz diz que só Deus sabe quantas vezes quis matar ela. A mulher pede que ele não diga isso, que tentou parar muitas vezes, mas não conseguiu. Sengiz diz que foi preso pela primeira vez aos 16 anos por causa dela, e diz que ela não vale a pena, que ela merece viver naquele ninho. Sinan chega à mansão de Kahid e se senta com Zeynep. Sinan diz que lamenta ter ido sem falar nada, e por tudo que aconteceu, e só quis ajudá-la. Zeynep diz que não tem dúvidas sobre as intenções dele, mas ir lá sozinha foi sua melhor decisão, e ele deveria ter respeitado isso. Sinan diz que ela tem razão, mas se algo de ruim tivesse acontecido com ela, não teria se perdoado. Zeynep pergunta como ele sabia que ela tinha ido para lá. Sinan a olha apaixonado e diz: digamos que estou tentando descobrir tudo sobre você. Zeynep fica sem graça. Kahid e Gonu se encontram. Kahid diz que a Zeynep lhe contou o que aconteceu, que imagina que não seja nada fácil, mas pede que ela entenda a Zeynep. Gonu diz que não foi ali por sua filha estar magoada ou com raiva dela. Kahid pergunta então o motivo dela ter ido. Gonu pede que ela não pergunte mais nada, mas se está ali é para proteger sua filha. Zeynep insiste em falar com Sule, mas é sem sucesso. Sinan diz que talvez ela esteja fazendo isso de propósito. Zeynep diz que está preocupada e não consegue parar de se lembrar do rostinho cansado da turna de ontem e queria ouvir a voz dela. Sinan diz que pode passar na casa dela e depois conta tudo. Zeynep pede que ele não faça isso, que isso pode irritar a Sule e se o Sengiz estiver lá, isso pode ser pior para a turma. Zeynep pensa em Ali, diz que talvez a Sule não suspeite dele e decide ligar para o jornalista, o que provoca os ciúmes de Sinan. Ela fala com Ali, diz que a Sule não atende suas ligações e está preocupada com a turma. Ali diz que está tudo certo, que já está saindo do trabalho e vai ver ela. Zeynep o agradece, diz que podem se encontrar e irem juntos, que ela fica afastada enquanto ele vai vir. Ali diz que é claro e que em 20 minutos busca ela.
Zeynep diz que o aguarda e diz para Sinan que ele já vem. Sinan diz que então vai indo e pede que Zeynep o avise, que também está preocupado pela turma. Kahid diz a Gonu que ela protegeria muito melhor a filha estando do lado dela, que viu o brilho nos olhos da Zeynep depois de ter feito as pazes com ela. Gonu diz que a melhor coisa é ficar longe dela agora. Kahid diz que ela desistiu da filha dela anos atrás pela segurança dela, mas agora é a hora de estar ao lado dela e pede que ela fique em Istambul por ela, que a filha delas precisa delas mais do que nunca. Sule e Melek chegam à casa da mãe de Sengiz. A mulher atende a porta e diz que o Sengiz está ali. Sule vê Sengiz e confronta quem é aquela mulher. Sengiz vê Melek e diz que ela sempre acaba em seu caminho. Sule exige que ele diga que lugar é aquele e quem é aquela mulher. Sengiz dá um baita tapão na cara dela. A mãe de Sengiz o segura e Sule pede que o marido não bata nela porque está grávida. Ali bate a porta da casa de Sule. Toca a campainha, mas não é atendido. Ele avisa Zeynep que ninguém está em casa. Zeynep pensa que Sengiz voltou e fez algo com elas. Ali pede que ela se acalme. Zeynep, revoltada, diz que enquanto a turna está com eles, não consegue se acalmar. Sengiz está furioso pela gravidez de Sule. Sule descobre que a mulher é a mãe de Sengiz e pede que Melek beije a mão da avó dela. Sengiz diz que já chega, que ele não é pai dela e nem ela é avó. Ele puxa Sule, se fecha com ela e diz que ela denunciou ele. Fez isso para ficar com o dinheiro. Sule nega que tenha feito isso e diz que foi a Zeynep que fez isso. Ela diz que está levando o filho dele na barriga. Sengiz a agarra e exige saber quem é o pai do bastardo dela, se é o Nekmi ou do Tahi. Sule jura que o filho é dele, mas Sengiz a agride e Melek ouve toda a discussão, onde Sengiz diz que vai matar Sule e o bebê. Tocam a campainha da casa da mãe de Sengiz e Melek atende a porta. É um homem e ele pergunta se a Sunny não está. Sunny diz ao homem que hoje não é um bom dia e é melhor ele voltar semana que vem. Simão diz que ela deve ter um quarto disponível e entra na casa. Sunny manda Melek para a cozinha e ela fica lá. Sengiz manda Sule ligar para Zeynep e dizer que eles não querem a menina. Assim ela e o namorado policial vão ir até lá e vai mandá-los para a cadeia, porque eles irão pagar pelo que fizeram com ele. Sule diz que não precisa disso e que deixe eles queimarem no inferno. Sengiz ouve sua mãe e o cliente conversando. Ele vai até a sala e pergunta à mãe o que está acontecendo ali. Simão pergunta se Sunny conseguiu um cafetão. Sengiz dá uma cabeçada no homem e os dois brigam. Melek fica horrorizada ao ouvir toda a confusão e escreve sobre Zeynep em seu caderninho. Sinan liga para Zeynep e pergunta se tem alguma notícia da Sule. Zeynep diz que até agora nada, que está com o Ali e acabaram de passar no apartamento e não tinha ninguém lá. Sinan diz que vai ver o sinal do telefone e descobrir onde a Sule está. Ele fala com um contato para descobrir o paradeiro de Sule através do celular, de forma ilegal, já que não tem uma ordem judicial. Duru se reúne com Sarp em um restaurante. Ela diz que odeia estar assim com ele e ele diz que também não se sente bem, que sabe que a família dela está passando por um momento difícil, mas tem certeza que eles podem superar essa crise. Duru diz que está muito feliz por ter conhecido um cara legal como ele, que ele é um homem realmente bom, mas não está dando certo, que eles não conseguiram se resolver e não quer seguir com ele. Sarp pergunta se é por causa do Ali, se ela está apaixonada por ele. Duru diz que ele sabe que o Ali não é o tipo de cara que gosta e também não está terminando com ele pelo Ali. Sarp diz que ela não consegue tratar ele como amigo, que viu nos olhos dela quando olhava para o Ali, que conhece o olhar dela porque ela já olhou assim antes para ele. Duru fica apreensiva e sai do restaurante. Kahid leva Gonu até sua casa. Gonu diz que não deveria ter ido, que a Zeynep está chateada com ela e não quer pressioná-la. Kahid diz que elas acabaram de conversar e chama ela para ir sentar na sala. Sule conta a Sunny que trabalhou em clubes noturnos, que o Sengiz sempre protegeu ela, mas se ele resolver abandoná-la, terá que voltar para as noites. Ela diz que não quer essa vida de cão, que quer cozinhar em casa, cuidar da família, fazer as coisas de casa, e é essa vida que escolheu. Sengiz chega ali e manda Sule ligar logo para a Zeynep. Sule diz que está cansada de Zeynep, da mãe dela, do delegado, que só quer cuidar da casa, quer cuidar da mãe dele como uma boa nora. Sengiz pergunta se também quer que ele seja o pai dos filhos dela, que são de outros homens, e se ela acha que ele é o otário que vai cuidar de outros bastardos. Sule diz que não vai ligar para aquela mulher. Sengiz pergunta para a mãe se ela tem alguma corda ou algum tipo de corrente.
Sunny pergunta o que ele vai fazer com a corda, mas Sengiz manda ela trazer logo. Sarp procura Ali e diz que ele é um descarado mesmo. Ali pergunta o que houve. Sarp diz que está se controlando para não meter a mão na cara dele e conta que ele e a Duru terminaram. Ali diz que sente muito, mas o que tem a ver com isso? Sarp diz que não é idiota e sabe que ele fez a Duru se apaixonar por ele e manda ele não se meter com ela. Ali manda ele parar com essa besteira agora. Sarp diz que esse é o último aviso, exige que ele fique longe dela ou então vai enfrentar as consequências. Sinan descobre o paradeiro de Sully. Ele manda uma patrulha ir até o endereço. Duru conta para Gance que terminou com Sarp, que eles não eram felizes e não dá para manter um relacionamento assim. Gance pergunta se foi por causa do Ali, e Duru confirma. Gance diz que não é uma boa ela se apaixonar por ele, mas Duru diz que já está apaixonada. Nesse momento, Ali liga para Duru e chama ela para sair. Duru fica toda entusiasmada e aceita sair com ele. Feliz, ela diz para a irmã que está na cara que o Ali gosta dela. Zeynep chega à mansão e Kahid avisa que a senhora Gonu está ali, que a convidou e sugere que ela converse com ela um pouco. Zeynep, irritada, diz: "Foi você que convidou? Você resolve, eu tô indo." Kahid pede que por favor ela se acalme, que não tem problema conversar e que a Gonu foi até ali por causa dela. Zeynep diz que não tem nada para falar e que foi muito clara quando disse que não queria falar com ela. Gonu chega ali e pede que Zeynep fique, porque ela vai embora. Ela conta que já tinha saído da cidade, que não iria vê-la mais, que tentou respeitar a decisão dela, mas isso seria repetir o mesmo erro, que já abandonou pensando no bem dela e nunca mais quer cometer o mesmo erro, que sempre estará do lado dela quando precisar. Zeynep fica na mansão. Para chantagear Sule, Sengiz leva Melek até o quintal da casa de sua mãe com a corda. Sule e Sunny tentam falar com ele, mas ele ameaça matá-las se elas derem mais um passo. Sengiz diz à mãe que aquela árvore ela o balançava e amarra a corda. Sunny pede que ele por favor tenha misericórdia, que é só uma menina inocente. Sengiz diz a Sule que ela deveria obedecer seu marido e que vai pagar por isso. Sule pega Melek e fica com ela. Sinan liga para Zeynep e conta que descobriu o paradeiro da Sule. Zeynep quer ir até lá, mas Sinan diz que já mandou uma patrulha para o endereço, que pode ser um alarme falso, e assim que confirmar o paradeiro da Sule, irá cuidar disso pessoalmente. Zeynep diz que tá bom e o agradece. Sinan pergunta se o Ali está com ela. Zeynep diz que não e questiona por quê. Sinan diz que não é nada, que era só para saber. Diz que qualquer novidade liga e se despedem. Sule diz a Sunny que o Sengiz está fazendo um balanço. Ela diz ao marido que pensou o pior quando ele pediu aquela corda e diz para Melek que o papai está fazendo um balanço para ela. Sule diz que o Sengiz está aprendendo a ser pai aos poucos. Sengiz chama Melek para ir até ele. Sule manda a filha ir, que o papai fez aquele balanço só para ela. Sengiz coloca Melek no balanço e balança ela. A patrulha da polícia observa Sengiz balançando Melek. O policial liga para o comissário e avisa que está tudo bem ali, que não há nada fora do normal, que o pai fez um balanço e está brincando. Depois o policial diz a seu colega que liberaram eles e podem ir nessa. Os dois saem com a viatura. Sengiz então empurra Melek com força e Sunny pede que ele não vá com tanta força. Sengiz manda elas calarem a boca e empurra Melek com mais força. Sule fica aflita e Sengiz diz: "Agora vai obedecer seu marido, Sule? Agora vai?" Sule diz que vai obedecer e pede que ele pare. Sengiz para, diz que o showzinho acabou e manda Sule ligar logo para ela. Sinan liga para Zeynep e ela pergunta se ele achou a turma. Sinan responde que sim, que a turma estava com a Sule e está tudo bem. Zeynep pergunta onde eles estão e Sinan diz que estão na casa da mãe do Sengiz. Ele diz que os policiais disseram que a Turna estava até brincando com o Sengiz. Zeynep estranha, diz que não imagina a Turna brincando com ele, mas se ele está dizendo está bem. Ela diz para Kahid e Gonu que a Turna está bem, que foi isso que o Sinan disse. Depois, Sule liga para Zeynep e diz que ela e seu marido decidiram e irão entregar a Melek e pede que ela vá buscar a menina. Ela diz que a Melek é dela, que ela venceu, que eles não querem nada dela, nem o dinheiro, que eles terão outro filho em breve e não dá para alimentar duas bocas. Melek ouve e fica toda feliz pensando que irá voltar para Zeynep. Sule diz a Zeynep que além disso a Melek ama muito mais ela. Zeynep, desconfiada, pergunta se isso é alguma piada de mau gosto. Sule diz que sim, e Zeynep diz que então ela mentiu. Sule confirma, mas disfarça perante Sengiz. Ela diz que vai mandar o endereço e ela pode passar lá para pegar a menina.
Zeynep diz que entendeu e desliga. Sengiz pega o celular e diz a Sully que foi fácil. Melek, feliz, diz assim: eu vou ficar com a mamãe. Zeynep diz a Kahid Gonu que quando perguntou para a Sully se ela estava mentindo, ela disse que sim. Kahid diz que isso deve ser parte de alguma armadilha que o Sengiz está armando, e a Sully está tentando avisá-la para não ir. Zeynep diz que se não for uma armadilha, irá deixar a Turna lá. Gonu diz que parece uma armação. Zeynep diz que se não for, nunca vai saber. Kahid diz que aquela mulher lhe deu um aviso, que o Sengiz vai mandar prendê-la assim que chegar perto da menina. Gonu diz: mas eu não, eu posso ir no seu lugar. Zeynep diz que ela não precisa ir. Gonu diz que vai, e assim descobrem se é armação ou não. Kahid diz que gostou da solução, e Zeynep também aceita, mas condiciona que o Ali deve ir com ela, pois pode ser perigoso. À noite, Duru e Ali se encontram em um restaurante e ela está toda ansiosa. Ali diz a Duru que ela é uma mulher muito bonita, mas não é só beleza, que quando a vê uma garota inteligente, ambiciosa e segura, e ela também é gentil e apaixonada. Ele diz que ela será uma ótima jornalista, que tem potencial e intuição e talento, que quer ajudá-la a crescer na carreira, porque para ele ela é como uma irmãzinha. Duru fica arrasada ao ouvir isso. Melek arruma seu cabelo pensando que irá com Zeynep. Sunny pega uma escova e penteia o cabelo dela. Já mais tarde, Sengiz está com Melek à espera de Zeynep. Sengiz segura a mão de Melek com força e ela diz que está doendo. Sengiz diz que não tem problema, que daqui a pouco a madrasta dela aparece. Melek sorri, mas Sengiz diz que talvez ela nem venha, que pode ter esquecido dela. O carro vai chegando e Sengiz vai ligando para a polícia. Mas é Gonu quem desce do carro, o que estraga com os planos do pervertido. Sengiz pergunta onde está a professora Zeynep. Gonu diz que é só a babá e veio buscar a menina. Sengiz manda ela ficar parada ali e que ninguém avisou nada de babá. Ele ameaça jogar Melek no mar se ela der mais um passo. Gonu, aflita, diz que vai ficar ali parada. Sengiz diz que com certeza aquela vigarista achou que era armação e por isso não veio. Nervoso, ele coloca Melek no carro enquanto ela grita pela senhora Pateta. Sengiz entra no carro e Gonu diz que vai matar ele se ele encostar um dedo na menina. Sengiz foge e Gonu grita pedindo que Turna não tenha medo, que eles irão resgatá-la. Ali desce do carro e Gonu chora, dizendo que ele levou sua netinha. Zeynep conta para Sinan que a Sully queria entregar a Turna para ela, mas estava falando de um jeito estranho, tipo um código. Então pensou que era uma armação e não foi lá. Sinan diz que ela fez bem. Zeynep diz que o Ali e a senhora Gonu foram, e não teve mais notícias deles. Sinan pergunta por que não o avisaram, e ir até lá é perigoso. Zeynep diz que ficou com medo que fosse igual à última vez. Sinan diz que sabe que ela está chateada com ele e tem razão, mas não pode se arriscar assim, e se o Sengiz tentar machucá-la ou então ferir aqueles dois. Ele diz que não foi lá como um policial, foi como o Sinan, foi por ela, que sua carreira, seus anos na polícia foram arriscados, e arriscou ser suspenso para protegê-la do perigo, e nunca fez isso em sua vida. Zeynep diz que lamenta, pede desculpas por ter feito ele passar por isso, sabe que ele não é obrigado a cuidar do seu caso e é muito grata. Ali liga para Zeynep e conta que o Sengiz pegou a Turna e fugiu e não conseguiu detê-lo. Ele diz que sente muito e quer uma armadilha. Zeynep se entristece, diz que tá bom e o agradece. Ela confirma para Sinan que era uma armadilha. Sunny diz para Sully que seu filho teve uma vida muito difícil, que o pai dele era um louco, ficaram muito tempo juntos. Depois ele até teve um padrasto, mas não sabe nada sobre ser pai. Sengiz chega na casa de sua mãe e diz para Melek que ela vai ficar no carro, sem dar nenhum pio. Sully e Sunny aparecem ali. Sengiz diz que a Zeynep não foi, mas sabe exatamente o que fazer. Sully pede que ele esqueça aquela mulher e essa história. Revoltado, Sengiz diz que ninguém vai fazer ele de bobo nessa vida, e quem fizer isso vai pagar caro. Ele pega uma corrente e diz a Sully que a filha dela vai pagar. Sengiz entra no carro e Melek olha para Sully, tenta sair e diz baixinho, mãe. Sengiz foge e Sully e Sunny ficam desesperadas. Sully diz para a sogra que ele vai matar sua filha. Sengiz leva Melek até um lugar abandonado e a deixa dentro de um freezer, amarrado na corrente. Ele liga para Zeynep, diz que ela desconfiou que era armação e não foi, e mandou outra pessoa para espiá-lo. Sengiz diz que agora ela só tem 1 hora, e se ela não seguir as instruções, a garotinha morre, mas ela sabe que se vier será presa. Ele diz que ela está entre a cruz e a espada, que tudo isso foi escolha dela.
Zeynep manda ele dizer onde está que vai. Sengiz diz que vai dar as instruções no caminho e que se ela mandar a polícia pode até morrer, mas jura que mata Melek e que está falando sério. Zeynep fica em pânico e diz a Sinan que ele vai matar a Turna. Desesperada, os dois saem. A mãe de Sengiz chega com Sully no local onde ele está, já que era ali que ele se escondia quando era garoto. Elas veem Sengiz e Sunny pergunta de Melek. Sengiz diz à mãe que aquela era sua casa. Ele diz para Sully que a Zeynep está vindo para salvar a filhinha, mas ela vai pagar caro pelo que fez com ele. Sully diz que tá bom, mas pede que ele diga onde está Melek. Sengiz disse, e como eu vou saber? Sinan e Zeynep se dirigem até Sengiz e ela pede que ele vá mais rápido. Sinan vai em alta velocidade na estrada e Zeynep está em desespero. Sengiz diz para Sunny que ela nunca foi uma mãe para ele e agora quer ser para ela. Sully implora que ele não faça isso. Sengiz manda ela se calar e diz que está por um fio para matar todas elas. Zeynep liga para Sully e ela suplica que a professora vá logo. Sengiz grita dizendo que estão esperando por ela. Zeynep vai ficando sem ar e manda Sinan ir mais rápido. De repente, um caminhão atinge o carro de Sinan, que capota e fica destruído. Sengiz diz para Sun e Sully que já passou uma hora e já vai embora. Sully e a mãe dele insistem para que ele diga onde está Melek. Sengiz diz, Sully, Melek morreu, ela não saiu, morreu. Sully diz que sua filha não pode estar morta e pergunta onde ela está. Sunny se recorda quando Sengiz, na infância, colocou um animal no freezer. Ela vê o freezer ali e se dá conta que Melek está lá dentro. Em um ato desesperado, Sunny pega um taco e golpeia o filho na cabeça. Ele cai desmaiado. Ela encontra a chave das correntes, diz para Sully que a menina está presa no freezer e manda ela tirá-la rápido. Sinan e Zeynep estão desmaiados, mas Sinan começa a reagir. Sully tira Melek do freezer e diz à sogra que ela não está respirando, que ela está gelada. Sunny tira seu casaco e coloca em Melek. Sully diz para a filha que vai esquentar ela e pede que reaja. Melek não se mexe e Sully e Sunny ficam desesperadas, em pânico. Gonu sente uma aflição. Sully chora muito e pede que Melek, pelo amor de Deus, acorde. Ela diz que sabe que não é uma boa mãe para ela, mas que ela sempre foi uma boa filha. Melek acorda. Sully fica feliz e diz à sogra que ela acordou. Ela a abraça e diz que ela voltou quando a ouviu, que ela voltou porque ouviu sua voz, que ela voltou por ela. A ambulância chega com Zeynep e Sinan ao hospital e eles são encaminhados para a emergência. Sunny vê que Sengiz já não está mais ali no galpão e percebe que o filho escapou. Ela vai até lá fora e chama por ele, mas Sengiz não aparece. Sully e Melek saem ali fora e Sunny diz que ele foi embora. Gansi pergunta a Duru como foi o encontro. Duru, desanimada, diz que foi bom. Gansi diz que acha que não foi tão bom. Kahid diz às filhas que tem a sensação que a Zeynep está em algum grande problema. Logo, ela recebe a notícia do acidente da filha e fica aflita. Ali recebe a notícia do acidente de Zeynep. Gonu percebe que algo está acontecendo com a filha e pede que Ali só a leve até a Zeynep. Na casa de Sunny, ela diz que a Melek é muito linda e forte. Ela diz que fez pão e está na cozinha. Melek vai até lá para comer. Sully diz à sogra que a Melek passou tantas coisas até agora que pode dizer que ela já está acostumada. Sunny descobre que Sully está grávida de 2 meses e diz que talvez aquele bebê tão pequeno faça o Sengiz se lembrar do menino bom que ele foi. Ela diz que dentro dele existe um menino bom e gentil, que quando ele era pequeno a amava muito, até que ele soube que não deveria amá-la tanto. Sunny diz que quando o Sengiz a xingava e a humilhava, era aplaudido por todos. Diziam para ele que a mãe dele era prostituta e que ele deveria cuspir em sua cara. Ela diz que bateu no Sengiz, disse que amava muito ele, mas que ele deveria cuspir mesmo em sua cara, porque ela era uma sem-vergonha. Sunny conta que o Sengiz bateu nela, que todos ficaram encantados, mas seu filho se transformou em um monstro, que tinha medo de olhar nos olhos dele. Sengiz está dirigindo seu carro. Sinan já está estável e dá ordens para que rastreiem o telefone do Sengiz. Ele dá ordens para que encontrem Melek e diz que a primeira coisa que a Zeynep irá perguntar quando acordar será dela. Alguns policiais chegam à casa de Sunny e Sully diz que sua filha está ali, bem e feliz. O policial pergunta a Melek como ela está e se alguém fez algo ruim para ela. Melek olha para Sully e Sunny e nega para o policial que alguém lhe tenha feito mal.
Sule, cínica maldita, diz que não deixaria nada acontecer com sua filha. Os policiais vão embora e Sunny agradece Sule por não ter entregado seu filho. Sule diz que, como ela disse, ela o ama e ele é o pai de seu bebê. Kahid pergunta a Sinan como aconteceu esse acidente. Sinan diz que estavam indo atrás da Turna. Ele recebe a ligação informando que a Turna está bem. Gonu e Ali chegam ao hospital. Aflita, Gonu pergunta de Zeynep. Gansi diz que sua irmã está na cirurgia. Gonu chora e diz: ela vai ficar bem, não é? Ela vai ficar bem, ela vai ficar bem. Zeynep sai do centro cirúrgico e tudo ocorreu bem. Ela diz: Turna. Melek está andando com Sule e diz: mãe. Sule pergunta o que foi e Melek não diz nada. Sule diz que ela estava pensando na outra, que ela ficou desesperada porque não queria que ela morresse e quem salvou ela foi ela. Melek diz: foi você, mãe. Gente, essa Sule é uma cara de pau, que mulherzinha horrível. Fala que salvou a filha como se não fosse ela quem colocou a menina ao perigo. Pior que no nosso mundo existem umas retardadas, ordinárias, otárias igual essa praga da Sule. Zeynep não sente suas pernas e braços durante o exame de toque. Ela não consegue levantar os braços quando o médico pede. O médico informa aos familiares que a senhora Zeynep teve uma prejudicação na medula espinhal e está paralisada do pescoço para baixo e que precisa de uma cirurgia o mais rápido possível. E é uma cirurgia arriscada. Todos ficam arrasados ao saber que a chance da cirurgia é de 50% para perderem Zeynep e que se não fizerem, ela ficará paralisada pelo resto da vida. Já à noite, todos estão ali com Zeynep, perto dela. Zeynep diz aos familiares que já pensou bem e irá fazer a cirurgia. Duru pede que a irmã não faça isso. Zeynep diz que não conseguiria viver assim. Duru diz que a cirurgia é muito arriscada. E Zeynep diz que eles ouviram o que o médico disse sobre passar o resto da vida sem se mover e não quer viver assim. Kahid diz que podem esperar um pouco, conseguir um médico do exterior. Zeynep diz que devem tomar uma decisão o mais rápido possível. Ela pede que Gonu entregue um pouco de sua tranquilidade para Duru. Zeynep pede que Sinan chame o médico. Sule e Melek retornam para casa. Zeynep está deitada e Gonu está ali do lado dela. Zeynep pede que a mãe segure em sua mão. Gonu fica emocionada e segura na mão da filha. Zeynep diz que é estranho, que não sente absolutamente nada, mas se lembra da sensação, que sabe que está segurando essa mão agora. Ela chora e diz que fica feliz por ter feito isso antes. Sengiz liga para Sule, mas não diz nada. Sule pede que ele volte para casa. Jura que ninguém está perseguindo ele, que não contou para ninguém e então deixam para lá. Ela diz que chega de Zeynep, chega de polícia, de denúncias e que só quer ele de volta, que a Melek está ali em casa e ninguém irá culpá-lo de nada. Sengiz não diz nada e desliga. No dia seguinte, Ali vai ver Zeynep e leva 2 pássaros para ela. Zeynep diz que eles são lindos e silvestres. Ali diz que falou dela para eles, e aí foram para lá. Ele diz que viu tudo o que ela fez pela Turna, que concluiu que se entendesse as aves melhor, poderia entendê-la e estaria mais próximo dela. Duru ouve atrás da porta. Zeynep diz a Ali que ele tem razão, que as aves são lindas e especiais. Ali diz que elas realmente são, que elas são o equilíbrio perfeito e agradável, e é o mesmo que ela tem. Ele diz ter certeza que quanto mais saber das aves, mais saberá dela. Duru chora arrasada, percebendo que Ali está apaixonado pela irmã. Ali diz que vai libertar aqueles amiguinhos, que eles precisam voar, assim como ela, e que o mundo a espera. Ele diz para ela fazer a cirurgia e depois sair sã e salva, para voar junto com os amiguinhos. Ali vai até lá fora e liberta os pássaros. Zeynep diz a Kahid que se a Turna saber da possibilidade dela não se recuperar, ela ficará sem esperanças e não pode fazer isso. Gonu diz que pelo que vê, ela quer afastá-la para ela não sofrer. Zeynep diz que se por algum motivo não acordar da cirurgia, precisa se despedir da Turna. Kahid e Gonu têm certeza que tudo ocorrerá bem. Zeynep diz que até lá precisa ficar longe da Turna e pede que Kahid ligue para Sule. Sule está dormindo e o celular toca. Melek vê que é Zeynep, mas Sule acorda, pega o celular e desliga. Ela diz que ontem ela nem foi salvar ela, e aí hoje liga. Melek diz que talvez tenha acontecido alguma coisa e ela não pôde ir. Sule diz que ela tem dinheiro, carro, e se ela quisesse ter ido, ela teria, mas não quis. Toca mais uma vez o celular e Sule manda Melek fazer o que quiser, que já cansou de falar.
Meleque atende e pergunta a Zeynep por que ela não apareceu e se aconteceu alguma coisa. Zeynep diz: Turna, você pode passar o celular para Sule? Meleque pergunta por que ela não quer falar com ela. Zeynep, triste, diz que quer falar com a Sule e pede que ela passe para ela. Sule atende Zeynep e manda ela falar o que aconteceu de uma vez. Zeynep diz: Eu sofri um acidente. Por favor, não conta para a Turna. Língua solta, Sule diz: Que acidente? Zeynep diz que a Turna não pode saber e Sule diz: Ah, tô te ouvindo, pode falar.